sejam bem-vindos a mais um podcast Meu Propósito Muda o Mundo. Hoje eu tenho o prazer imenso de receber aqui uma pessoa verdadeiramente extraordinária, um palestrante internacional, um palestrante que tem impactado milhares de pessoas e que vai estar aqui com a gente hoje falando um pouquinho da sua trajetória, da sua vida, vai estar dando dicas de palestras ou de como trazer mais humor na nossa vida, na nossa história, nas nossas palestras, né? E vai estar aqui nesse podcast, então é muito bom. Obrigado pela sua presença aqui e vamos lá, com vocês o nosso querido Fábio Borges. Fábio, obrigado pela sua presença aqui, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço mais uma vez o convite, meu amigo Rafael, um prazer estar aqui, um prazer estar com vocês aí, vocês que estão ouvindo a gente. É uma honra estar aqui, né, neste incrível podcast do Rafael. Coisa boa. O Fábio é uma pessoa assim, começamos assim uma amizade há um tempo atrás e tem sido bom caminhar com ele, porque ele já veio palestrar aqui no Desperta, que é o grande evento que eu faço desenvolvimento humano em Portugal, e sempre que ele vem as pessoas adoram, e aí ele tem formações e não sei o quê. Então tem sido uma caminhada muito boa, meu querido Fábio. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que vai estar trazendo muita coisa boa para os nossos ouvintes aqui. E os nossos, quem nos vê também pelo YouTube. Então vamos lá, meu querido Fábio. Cara, conta um pouquinho. Você hoje é palestrante. Você se dedica em formar palestrantes, em palestrar, obviamente. E também trazer mais humor, né? Assim, eu acho que a sua especialidade é essa, de trazer mais humor na vida das pessoas, na história das pessoas e etc. Por que você começou com isso? Então, na verdade, eu sempre fui uma criança bem-humorada, né? Sempre fui uma criança engraçadinha, aquela criança bonitinha. Só que aí bonitinha mais ou menos. Não, né? Essa é a questão. Quando eu nasci, eu era horroroso. Aí depois foi ficando menos pior. Aí quando eu era criança pequena, eu era bonitinha, uma cor bonita, parecia um bebezinho bonitinho, rosadinho. Só que aí as coisas não foram andando muito bem, né? Eu fui começando a crescer, as coisas não melhoraram, não foram ficando muito boas pro meu lado. Então chega a fase da adolescência, né? Lá no Brasil a gente fala muita coisa do ficar, né? A fase do ficar, né? E ficar sozinho para algumas pessoas, ninguém diz isso. Então o negócio ficou bem difícil pro meu lado e eu sofri muito bullying. Na época do colégio, eu sofri muito bullying e aí eu meio que me fechei e aí eu fiquei muito na minha, me distanciei das pessoas e aí eu sempre tinha uma família muito bem-humorada, eu tinha exemplos de pessoas muito divertidas dentro de casa, meu pai que é uma figuraça e o meu padrinho que é um cara assim fora de série, irmão do meu pai, e eles eram aquelas pessoas que quando tinha festa de família todo mundo ficava ao redor e eles contavam piada. E eu falei, cara, eu quero ser igual a eles, assim, eu quero ser que nem eles. Eu comecei a modelar, então desde criancinha eu contava piada nas festas. Eu era a criança que contava piada. Só contava piada de adulto, né? Ou seja, eu não fazia ideia do que eu estava falando, mas as pessoas riam. Mas você aprendia como essas piadas? Então, eu estudava, né? Você estudava as piadas? Eu estudava as piadas. O Fábio é um estudioso de piadas. De piada, desde pequeno. Eu falo que eu tinha bibliografia, né? Meu pai dava os livros do Costinha para eu estudar, do Ari Toledo, que são grandes humoristas do Brasil. Então eu lia aquilo, ouvia os discos de vinil e ouvia as piadas e eu modelava exatamente como eles falavam, o momento que eles riam, o momento que eles imitavam outras vozes. E eu imitava isso e as pessoas amavam. Eu não fazia ideia do que eu estava falando, mas as pessoas riam, eu estava feliz da vida. Só que na adolescência eu perdi isso, porque acho que isso vai acontecendo com as pessoas, agora você tem que virar gente grande, agora você é adulto, não dá mais pra você ficar brincando não. Só de brincadeira. E aí eu fui e casou com essa fase do bullying, né, do extremo, a minha cara explodiu de espinhas, né, então meu apelido era Choquito de Morango, né, no colégio, então um leve apelido doce, né, e aí eu fiquei muito fechado. E eu lembro de estar conversando um dia com meu padrinho, ele falou, e meu padrinho super sábio, um cara já de mais idade, mas muito sábio, e eu comentei com ele, eu abri o que estava acontecendo, e ele virou pra mim, bebendo um copinho de cerveja. Ele virou pra mim e falou, ué, sacaneia eles, ué. E aí eu comecei a ficar com isso, assim, cara, eu vou brincar com isso então. E aí eu comecei a usar o humor, também na minha fase da adolescência. Eu comecei a brincar com as minhas espinhas. Então eu mesmo brincava comigo. E isso meio que desarmava as pessoas. E as pessoas começavam a rir. E eu comecei a ficar cada vez mais conectado com as pessoas através do humor. E eu comecei a usar o humor
na minha vida como um todo. E aí eu comecei a ver que o humor fazia uma diferença muito grande na conexão. As pessoas gostam de rir, a gente gosta de rir. Então eu comecei a usar isso propriamente dito. Até que profissionalmente, quando eu descubro o coaching na minha vida e eu resolvo palestrar, aí eu trago essa ideia de usar o humor dentro das palestras. E, cara, o resultado tem sido fantástico. Assim. Porque é mais ou menos novo, né? Eu nunca, até te conhecer, eu não conheci um coach de humor. Ou seja, que traz humor. A gente conhece o quê? Na parte do humor, stand-up. Isso. Humoristas tradicionais. Exatamente. Você tem a parte de humor mesmo, os comediantes, que são... Os comediantes são aqueles atores que fazem comédia. Então, normalmente tem personagens e tal. Você tem os humoristas que ou escrevem humor ou fazem humor de cara limpa, que a gente chama, que é o stand-up comedy. Mas a função deles, o objetivo deles é simplesmente a risada. É entregar... O humor é fim nele mesmo. Você tem que rir no final. Riu, acabou, é isso aí. Pronto. E eu, como entrei no coaching, eu tinha uma missão que eu queria ajudar as pessoas. Eu queria transformar a vida das pessoas. Mas eu queria fazer isso através do humor. Então eu comecei a ajudar as pessoas a como levar a sua mensagem de uma maneira mais divertida. Porque é muito chato esse negócio de ficar assistindo a aula, gente. É muito chato. Você vai numa palestra. Aquela coisa monótona. Agora eu vou falar para vocês os 5 passos. Eu falei, não quero nem ouvir o primeiro passo. Já fui embora já. Então assim, isso é uma coisa meio... Eu falei, cara, eu vou ajudar as pessoas, então, a como explicar, a como levar o conteúdo de uma maneira bem humorada. O que eu fiz? Eu comecei a trazer Aí eu comecei a estudar muito, né? Então, eu sempre estudei muito questão de stand-up comedy, de roteiros de sketch, de humor. Então, eu comecei a trazer essas técnicas, que são técnicas, e entregar para as pessoas que não querem ser humoristas, mas querem levar uma mensagem, quer dar uma aula, quer ensinar alguma coisa, mas querem utilizar isso de uma maneira leve, fazer isso de uma maneira leve, usando humor. E aí eu vim desenvolvendo todo esse trabalho que eu tenho feito até hoje, que acabou caindo muito também dentro do storytelling. Só que o storytelling eu quis usar de uma maneira diferente. Não só contar uma história. Eu quero contar uma história divertida, uma história que seja agradável. E aí que traga uma mensagem. Exatamente, que tem que trazer uma mensagem, né? Não pode ser só, vou contar uma história. Conta a história aí, tá legal. Pô, legal a história. Pra quê? Pra nada. Pra nada, né? O que você tá aprendendo com isso? O que você pode aplicar na sua vida? Tem que ter um objetivo. A história tem que ser usada por algum propósito. Qual é a mensagem que você quer passar? E aí a gente começa a construir em cima disso. Ô, Fábio, me conte lá. Se a gente pudesse trazer uma dica para alguém aqui, eu acho que uma das melhores formas, e a gente já falou sobre isso, de começar uma palestra é de alguma forma trazer algum pequeno humor ali, porque o humor, me corrija se eu estiver errado, ele traz uma quebra de tensão ali. Sim. E querendo ou não, quando alguém está palestrando, tanto a pessoa que está palestrando quanto a audiência ali, eles estão de uma certa forma tensos com aquela nova interação que vai acontecer ali. E uma das melhores formas de quebrar a tensão é através do humor, certo? Sim. Tem alguma dica que você pode trazer para as pessoas que elas possam usar para que consigam começar a palestra ou uma aula ou alguma coisa para já ajudar a quebrar aquela tensão? Eu digo que você subir no palco e fazer uma palestra, esse processo de comunicação com o público é igual namoro, né? Então, quando a gente sobe no palco, a gente está começando aquela paquera, né? Tá começando a paquera, para aí depois a coisa já esquentando, você pegar a mão no meio da palestra, para no final largar aquele beijão, né? Aí futuramente você casa com a plateia, tá ótimo. Mas esse começo a gente está se conhecendo. Então, a gente tem que ter um humor ali, tem que ter uma quebrada de gelo. Porque quando a gente sobe no palco e o público está olhando pra gente... quando a gente está no palco, a gente está fazendo uma coisa que mais de 95% da população do mundo tem medo. Que é falar em público, que é estar no palco. Sim. Então, quando a gente sobe, a gente já tem uma coisa assim, o que ele está falando lá? Inconscientemente, o público já começa, quem é essa pessoa? Por que ele está lá em cima? O que ele vai falar que eu não sei? Por que ele é melhor que eu? Sabe, a gente tem isso inconscientemente. Então, quando eu chego lá na frente e eu trago um humor, uma leveza, eu quebro, como você bem falou, essa tensão. E aí eu começo a quebrar essas objeções que naturalmente as pessoas já têm quando alguém sobe no palco. Então, aí como é que a gente faz isso? O que eu sempre falo é, quando a gente sobe lá no palco, a dica que eu sempre dou é a gente começar brincando com a gente mesmo. Então, quando
Tem muita gente que quer, vou usar humor na minha palestra, vou contar uma piada. Meu Deus do céu, quando eu ouço isso eu já me arrepio. Eu falei, pronto, mais uma piada, mais uma palestra estragada pro resto da vida. Mais uma piada pronta que... a pessoa conta aquelas piadinhas de WhatsApp, ou então conta aquela piada de papagaio, sabe? Aquelas coisas bem tradicional. O pior não é contar piada, o pior, já me aconteceu, quando você conta alguma coisa e você quer que seja engraçado, ninguém ri. Isso também pode acontecer. E essas piadas correm muito esse risco, né? Corre muito esse risco, porque piada, gente, para você contar essa piada tradicional, que a gente chama, essa piada de salão, que é esse que você lê no WhatsApp, é como se... É uma arte isso, sabe? Não é qualquer pessoa que sabe contar uma piada. Por exemplo, eu não sou um contador de piada. Essa piada tradicional, eu não tenho talento para isso. Eu me perco, fica ruim. Então, você tem que saber muito contar isso. Agora, você consegue brincar com você mesmo. Dá um exemplo, assim, de alguma palestra que você começou, como é que você começaria alguma coisa para brincar com você mesmo? Por exemplo, eu já comecei uma palestra, eu fui num palco para 2.000 pessoas. E era um evento que, assim, a grande maioria das pessoas não me conhecia, não sabia quem eu era. Então, quando eu subi no palco, eu olhei para a plateia, e aí eu fui apresentado, né? Agora com vocês, Fábio Borges, tal, não sei o quê. Só que a grande maioria das pessoas não me conhecia. Então eu subi no palco, olhei para a plateia e falei, eu queria agradecer a oportunidade de eu estar aqui. E toda vez que eu subo no palco, é como se minha vida passasse num flash, assim. E eu volto 1 ano e meio atrás, quando ninguém conhecia o Fábio Borges. E eu sei que provavelmente muitos de vocês aqui, há 1 ano atrás, não faziam ideia de quem era o Fábio Borges. Hoje, 1 ano e meio depois, eu olho aqui e vejo que ninguém ainda sabe quem é o Fábio Borges. E ali o pessoal já começa a rir. E quando eu ia falando isso, eu via claramente na cara das pessoas, quem é ele? Eu continuo, não sei quem é. Sabe? As pessoas, sabe, ele se achando lá em cima. E aí você via isso nas pessoas. E quando eu quebro essa expectativa, o que eu estou fazendo ali? Eu estou me expondo, eu estou usando ali da minha vulnerabilidade, de um fato que é real, as pessoas não me conheciam, e aí as pessoas começaram a rir, sabe? Eu falei assim, mas eu tenho a fé que hoje vocês vão me conhecer, então prazer, meu nome é Fábio Borges. E aí eu brinquei, e ali eu já quebrei a tensão. E ali o público já fica assim, ele é legal, sabe? Então você fala, quando você brinca com você mesmo, você ganha essa intimidade do público, o público te acolhe, porque você mostra uma maturidade emocional muito grande, que só uma pessoa que está muito bem consigo mesmo, sobe num palco diante de uma plateia e brinca com ela mesma. Porque normalmente as pessoas estão tão nervosas ali, querer impressionar a plateia, e querer trazer uma autoridade, e bota um slide com um currículo enorme, sabe? Porque é uma maneira de se impor, e você não precisa disso. Basta você se expor, e aí você brincar com você é a melhor coisa que você faz. Então eu sempre começo uma palestra brincando com alguma coisa comigo, né? E alguma coisa que me envolva também dentro do evento. Isso é uma boa sacada que eu sempre digo às pessoas. Então toda vez que eu vou palestrar em algum evento, eu gosto de chegar cedo ao evento, participar do evento. E aí quando eu vou lá, eu brinco com alguma coisa que eu vivi no evento. Por quê? Porque eu mostro pra plateia que eu tô junto com eles. Eu tô no evento com vocês, eu tô participando com vocês. Eu tô aqui no palco. Você tem algum exemplo aqui pra falar pra gente de alguma coisa que você teve um evento que essa ficou muito marcante, assim, que eu subi tinha tido na palestra no dia anterior, tinha tido uma dinâmica no evento. Qual evento? Acho que foi o primeiro Transforma Gerações, da Márcia Belmiro, lá no Rio. E aí tinha tido uma dinâmica no dia anterior. É um evento para coaches, né? E 98,9% do público é feminino. E tinha uma dinâmica que as pessoas tinham que andar de mãos dadas. Então você ia andando, escolhia uma dupla, andava de mãos dadas. Se você andava de mãos dadas olhando no olho da pessoa, você caminhava. Era uma dinâmica e tal, muito bacana. E aí eu tô andando no meio da galera também, participando da dinâmica. E aí a pessoa que estava conversando, agora para e olha para a pessoa que está ao seu lado. Quando eu olhei, era um homem, e era o Eric Arruda até. Né? E aí eu olhei, era o Eric Arruda. E aí a gente se riu assim, pronto. E agora dê a mão, aí a gente deu a mão. Agora ande de mão dada olhando nos olhos dessa pessoa. E aí a gente ficou andando, sabe, de mão dadas. E aí no dia seguinte, quando eu comecei a palestra, eu comecei falando assim, gente, eu tô amando esse evento tem sido incrível. Sabe, eu passei por momentos marcantes. Agora o momento que mais me marcou foi olhar no olho do Eric Arruda. E ele também tinha palestrado. E o pessoal riu pra caramba. E aí eu fui descrevendo essa cena. E só ao descrever essa cena as pessoas riram muito. Porque muitas pessoas se identificaram com isso. Porque
na dinâmica, as pessoas ficavam meio tensas, de vou ter que olhar no olho de uma pessoa que eu não conheço e tal. E aí eu fui brincando com isso. Falei, lembra quando mandou olhar no olho? Falei, gente, quando eu olhei no olho do Eric, eu falei, pronto, e o medo agora? Eu acho que ele vai se apaixonar por mim, porque eu sei que eu sou bonito. E aí eu comecei a brincar com isso. Então assim, mostrei algo que eu vivi no evento junto com o público. Aí o público sente assim, nossa, ele tá mais próximo. Isso humaniza. Então sempre que a dica que eu dou é, sempre que você vai palestrar em algum evento, participa, nem que seja um pouquinho do evento antes, e traga alguma coisa de algum outro palestrante que falou, ou alguma vivência que teve, ou algo que aconteceu no evento, porque isso mostra, cria essa energia do pertencimento, de que eu tô junto, de que eu também tô participando, eu tô vivendo a mesma coisa que você, e isso gera um rapport, uma conexão muito grande com a plateia. Espetacular. Fábio, agora é o seguinte, ano passado, esse podcast, se você está ouvindo, se você está ouvindo em 2019, o podcast está sendo gravado em 2019. Então, só para dar referência de tempo aqui. Então, no ano passado, de 2018, você veio palestrar aqui no meu evento em Portugal, e o Fábio trouxe dois momentos. No primeiro dia, ou seja, no segundo dia do evento e no terceiro dia do evento. E no segundo dia aconteceu uma coisa que você não gostou, não saiu muito bem e que você talvez tenha se perdido. Talvez as pessoas nem tenham notado. Sim. Mas você ali, né, depois a gente conversando, você me falou que se perdeu e etc. E isso pode acontecer, né, na vida das pessoas. Pode acontecer numa palestra, pode acontecer enfim, em diversas situações. E eu acho que isso traz um medo, e eventualmente até o pânico para algumas pessoas, e esse medo que as pessoas têm de falar em público. Minha pergunta é, o que é que você fez de diferente? Ou seja, o que aconteceu nessa situação em que você veio palestrar, a palestra não saiu do jeito que você queria, você não teve a performance como você gostaria, como você superou essa situação e deu a volta por cima numa outra oportunidade? Nesse caso, foi logo no terceiro dia, você voltou e arrasou. Como é que você descreve a situação e quem está nos ouvindo, o que as pessoas podem fazer se a coisa realmente não sair como esperado? Bem, primeiro assim, eu planejei. Eu não fiz de qualquer maneira. Então eu planejei, eu estudei, eu sabia o que eu queria fazer naquela palestra, só que eu arrisquei. E como? O que você fez? Assim? Eu fiz, no final da palestra, eu queria fazer um momento de uma profundidade maior, e eu trouxe uma reflexão sobre perda, sobre falecimento, e onde eu trouxe uma música, e eu pensei que fosse fazer uma conexão muito mais forte do que houve. Eu não julguei, acho que da melhor maneira, o aspecto cultural. Okay. Então, assim, é uma coisa que eu já tinha feito outras vezes, eu nunca tinha feito nesse formato de palestra, mas é uma dinâmica que eu fazia, que no Brasil conectava muito bem. E quando eu experimentei aqui, não teve a mesma conexão. E aí o que aconteceu? Quando eu percebi que não estava gerando a mesma conexão, naquele momento eu senti, eu falei, putz, e aí o meu nível de energia deu uma baixada. Então naquele momento eu senti que eu falei, cara, e aí eu comecei a não entregar o meu melhor. E ali o que acontece? Ali foi minha falha. Okay. Ali foi o momento que, como você falou, as pessoas vieram me agradecer no final, me parabenizaram. Eu acho que a grande maioria das pessoas nem percebeu. Mas eu sabia que eu não estava entregando meu melhor ali, porque naquele momento eu comecei a preocupar comigo mesmo. E eu não estava mais preocupado com o público. Então eu estava preocupado assim, não estou gerando conexão. A palestra não está sendo boa. Eu vou desapontar alguém. Não sei. E aí eu comecei a me desfocar da real missão que eu tinha naquela palestra. Que era o quê? Que era ajudar as pessoas que estavam ali naquele momento. Então, nesse momento, eu comecei a cair no nível de energia. E quando eu saí do palco, eu senti que eu não tinha feito o meu melhor. Então, peraí, se acontece isso, tem alguém que está nos ouvindo ou assistindo e passa por uma situação dessa, né? Você está vivendo ali, e já aconteceu comigo também, mas você está vivendo naquele momento. Cara, como é que você sai dentro de uma palestra, como é que você consegue eventualmente dar a volta nesse processo, que é um processo mental, né, na verdade, para que você não simplesmente desligue da palestra e continue a dar a volta e entregue o seu melhor. Naquele momento que eu senti que o meu nível de energia estava baixando, e aí, um processo de segundos, eu falei, eu preciso terminar a palestra. Eu preciso entregar. E aí, o meu foco naquele foi, cara, deixa eu entregar
o meu melhor que eu consigo agora. Mesmo tendo a ciência que meu nível de energia não estava bom, sabe? Mas assim, eu preciso entregar o meu máximo. O máximo de energia que eu tô tendo agora é esse. Mas eu vou entregar meu máximo. Mesmo eu sabendo que mentalmente eu tava me sentindo mal, porque era uma primeira palestra nível internacional, tava na Europa, tava num evento que enorme, muito bom, e com muitas oportunidades. Então, eu enxergava ali oportunidades de alavancar a minha carreira. Então, tinha uma cobrança minha muito grande. E naquele momento eu comecei a pensar aquilo tudo. E aí eu vi que eu estava desconectado do propósito maior da palestra. E aí eu falei, cara, mentalmente falei, entrega o teu melhor agora. E aí eu entreguei o meu melhor. E eu fui, terminei a palestra, o pessoal aplaudiu, vieram agradecer, mas eu saí sabendo que eu não tinha dado o meu 100% ali. Que eu tava, naquele final, eu tava preocupado mais comigo do que com a plateia. E isso me abalou. O que acho que mais me abalou foi eu ter percebido que eu me desconectei do propósito maior, que era ajudar as pessoas. E aí eu tava fora, eu tava desfocado do estar no palco. O foco tava em mim e não tava no outro. E ali foi o momento que eu caí. E como é que você deu a volta? Porque no outro dia você veio. Então, teve uma outra volta à noite eu chorei, né? Então, basicamente, eu chorei horrores, porque eu falei, destruí a oportunidade que eu tive aqui, nunca mais vou fazer. Fui num jogo de Copa do Mundo e chutei o pênalti pra fora. Exatamente, sabe? Então, chorei, porque eu senti dor, eu senti frustração, sabe, era uma mega oportunidade, eu tinha preparado. Mas aí eu liguei pra minha esposa, ou seja, a gente tem pessoas que nos amam e que estão lá pela gente. E quanto é importante eu saber usar o meu apoio, a minha rede de apoio, as pessoas que me amam, meus mentores. Eu conversei com os meus mentores no dia. Tava a Márcia, tava o Pedro. E eu liguei pra minha esposa e ela, assim, é uma das melhores coaches que eu tenho. E ela virou pra mim e falou assim, mas o que você vai fazer agora? E aí aquilo começou, eu falei, agora eu preciso... Já passou. Eu tive meu momento de luto ali, de perda daquela oportunidade, né? Que a gente tem que passar, sabe? Eu não vou ignorar. Naquele momento, eu sabia que eu não tinha sido o meu melhor, não tinha dado o meu melhor, eu não tinha atingido o meu máximo. E esse é o meu medo, é quando eu não vou no meu máximo. Eu tenho que ir no máximo que eu tenho. Pode até não ser bom, mas, cara, foi o máximo que eu tinha. E eu não tinha entregue meu máximo, porque eu estava muito preocupado em mim e não com o outro. E eu falei, cara, então, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma segunda oportunidade amanhã. Qual é o melhor que eu posso entregar amanhã? O que eu posso ajudar essas pessoas amanhã? O que eu tenho que vai ajudar essas pessoas? E eu comecei a me focar nas outras pessoas. Cara, o que eu vou fazer para elas então? E aí deixa, o que vier, mas eu vou fazer para elas. E eu comecei a preparar o conteúdo assim, cara, para elas. Eu comecei a visualizar eu ajudando aquelas pessoas, as pessoas interagindo, as pessoas gostando da dinâmica, as pessoas gostando daquele momento. E aí aquilo foi me empoderando. Eu falei, cara, eu vou lá e vou fazer o meu melhor amanhã. E foi o que aconteceu. No dia seguinte eu cheguei lá, já cheguei com outra vibração, porque eu alimentei isso dentro de mim, eu visualizei, eu tive esse, cara, eu quero ver as pessoas gostando, as pessoas se divertindo, então eu já entrei no palco com essa vibração, cara, eu vou fazer as pessoas se divertirem, e aí eu estava me sentindo bem com isso. Então eu comecei a palestra já com uma outra energia. E aí o momento foi simplesmente incrível. Acho que foi um momento de flow tremendo, de conexão muito grande com as pessoas, porque eu estava bem nos meus pensamentos comigo. Eu tinha me perdoado, sabe? Eu tive que passar por aquele processo de me perdoar. Fábio, ok, foi. Bate aqui no meu ombrinho. Vamos lá, entrega agora que você estiver melhor agora. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Você pode chegar numa palestra e não estar bem. De repente no meio dela, de repente no começo dela, no final dela. Cara, mas dali em diante, o que você pode fazer então para entregar o teu máximo? E pensa sempre no público. Não pensa em você. Pensa no público. Eu falo para os meus alunos, para os meus clientes, assim, no momento que você estiver preocupado com o que vão pensar de você, é o momento onde, infelizmente, você está sendo egoísta. Você parou de pensar no público. Você está pensando em você. Cara, é incrível. E isso que você falou é muito importante, porque eu acho que é o seguinte, cara, em qualquer área da nossa vida, em qualquer situação, nós corremos o risco e certamente vamos errar e vamos entregar menos do que aquilo que nós somos capazes. E eu acho que o problema não é fazer a coisa abaixo, é não aprender com aquilo. Porque, cara, eu já palestrei muito, você já palestrou muito, talvez as pessoas em casa também, ou trabalham em alguma outra coisa. Tá aqui o meu cachorrinho fazendo um barulhinho aqui, mas tá tudo bem. Quietinho. Deixa ele quietinho aqui. E aí, o problema é a pessoa só choramingar daquele negócio e depois não pegar aquilo e ver, olha,
nós estamos fazendo isso, mas o que verdadeiramente eu posso aprender dessa situação que na próxima oportunidade que eu tenho vai me levar para um próximo passo, né? Sim, e aí eu comecei a fazer esse exercício depois. Falei, tá, cara, o que eu aprendi disso então? E eu comecei a tirar os aprendizados para mim. Primeiro que assim, eu amo arriscar, mas eu tenho que saber o momento de arriscar. Eu estava num evento internacional que eu me impressionava muito porque era uma grande oportunidade para mim. Cara, de repente esse não era o melhor momento de arriscar uma coisa nova numa palestra. Por que eu não faço que eu já me sinto seguro, claro, porque eu sinto bem, ou eu arrisco em alguma coisa que não me desestabilize? Porque era um desafio muito grande, eu estava testando uma coisa completamente nova e que era um momento que eu precisava estar no meu auge de segurança. De repente eu poderia ter testado isso em outro momento. De repente numa palestra um pouco menor, em algo que eu pudesse ter essa flexibilidade de me expor mais, e aí eu tivesse essa aceitação minha mesmo, de ficar mais tranquilo se de repente não desse certo. Então assim, mas toda vez que a gente faz alguma coisa que mexe com... que a gente enxerga como não sendo a nossa entrega máxima, o nosso melhor resultado, tem um ponto incrível de aprendizado ali. Toda vez que eu não tenho o meu melhor resultado, eu tenho aprendizado. Então, esse é um momento muito, muito importante. Maravilha. Fábio, antes de terminar aqui, eu queria perguntar para você uma coisa e queria que você respondesse com toda sinceridade. Não que você não está sendo sincero até agora. Então, agora já posso falar a verdade. Né? Agora pode falar a verdade. Agora que eu já enganei todo mundo. Cara, qual é a melhor estratégia? Se a gente pudesse resumir a melhor maneira de apresentarmos conteúdo e de fazermos uma palestra que impacta a vida das pessoas. Se você pudesse dar uma dica para as pessoas. Para você fazer uma palestra que eu digo assim, memorável, encantadora, que vai ficar na memória das pessoas, você precisa conectar com as emoções das pessoas. A nossa plateia ela tem que passar por uma experiência emocional. A gente tem que ter uma alteração de estado emocional da plateia. E aí, assim, eu não estou dizendo fazer as pessoas chorarem. É uma coisa até engraçada que eu percebi no WhatsApp, quando a gente escreve emocional, o emoji que vem é uma carinha chorando. Eu falei, mas por que, gente? Sabe? Não é tristeza. Emoção não é tristeza, são emoções. São emoções. Você pode fazer as pessoas rirem, você pode fazer as pessoas se sentirem raiva, você pode fazer as pessoas chorarem, mas a gente precisa trazer a alteração emocional. E como eu faço isso? Através de histórias. Então, usar histórias que levem a conexão emocional com o meu público. E aí, qual história eu conto? Aquela que faz a conexão emocional primeiro com você. Então, se você quer fazer o público rir, você tem que contar uma história que te faça rir em primeiro lugar. Porque se você não rir daquela história, muito provavelmente o público também não vai rir. Porque muitas vezes a gente ri da forma como a pessoa está contando, não é nem da história. Vai dizer que você que está ouvindo a gente também nunca ouviu um amigo quando começa a contar a história, o menino estava vindo aqui, tu não sabe, aí começa a rir, tu ri da pessoa rindo. É verdade. Você não ri do que ela está falando. É da forma, é da energia. Né? Isso é completamente verdade, isso que você está falando, e a gente já passou por uma situação aqui, e talvez o público já tenha visto, um dos maiores vídeos vistos no YouTube é uma pessoa vendo um arco-íris, né? E esse vídeo é incrível, vai lá, procura aí, se você está ouvindo aqui ou está vendo a gente pelo YouTube, coloca lá Double Rainbow, né? Duplo arco-íris, que é um dos vídeos mais vistos da história do YouTube. E não tem nada de engraçado, só que todo mundo ri demais, por quê? Pela maneira como ele interpreta, ele começa a entrar em estado de êxtase, é uma felicidade plena. O arco-íris em duplo, né? Dobrado. Ele começa Double Rainbow, e começa a rir, e as pessoas riem disso, né? Tem um vídeo no YouTube também eu não lembro qual é a empresa que faz, mas é uma campanha publicitária, que o cara começa a rir dentro do metrô. E todo mundo começa a rir, e todo mundo começa a rir dele rindo, e é isso, né? Então assim, se você quer contar uma história para fazer o público rir, a primeira pessoa que tem que rir é você, porque essa energia é que gera conexão. Agora, se é uma história que você quer gerar uma conexão de uma emoção mais profunda, que gere uma reflexão, tem que ser uma história que te fez refletir, uma história que te emocionou. E aí, quanto mais eu conseguir trazer esses diferentes estados emocionais dentro da minha palestra, conectado ao conteúdo e à mensagem que eu quero passar, maior vai ser o poder de retenção da minha plateia. Então, assim, eu fico na memória afetiva dele. Quando eu saio simplesmente daquela coisa fria de números e dados, e eu apresento isso conectado às histórias,
eu vou para o emocional, eu vou para o límbico, eu fico na memória de longo prazo do meu público. Então, eu preciso conectar com as emoções. Então, use histórias para gerar essa conexão emocional. As histórias, a emoção na história traz cor para a história. Então, você também não pode narrar uma história. A emoção da história traz cor para a história. Ela traz, porque senão fica uma palestra preto e branco. E não, você pode contar também uma história, você pode contar uma história sem emoção nenhuma, que aí não é história. Então, como é que você traz emoção para essa história? É por isso que a primeira pessoa a sentir a emoção da história tem que ser quem está contando. Então, tem que ser uma história que realmente signifique para você. Falando de histórias, você que já ajudou muita gente em várias partes do mundo, tem vários palestrantes que você ajuda, né, a construir a história, a construir uma narrativa para a pessoa depois levar. Cara, me fala uma história que, não sei se você consegue escolher uma, mas entre tantas que você já ouviu, que tenha te marcado particularmente. Eu tenho sido agraciado com essa questão de ajudar as pessoas a contarem as histórias delas. Eu tenho tido a honra de conhecer histórias incríveis, assim, histórias fantásticas. E uma delas é de um oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, então a gente sabe que não é uma profissão fácil. Não é a mais fácil do mundo, né? E ele é um cara que ele tem uma liderança diferenciada, uma liderança de estar próximo da tropa, de estar próximo dos seus comandados. Então, ele que não tem a necessidade disso. Ele, como oficial da Polícia Militar, não tem necessidade de estar lá embaixo patrulhando. Ele pode ficar dentro do quartel comandando as operações. Mas ele passou por um processo de liderar o processo de pacificação nas comunidades do Rio, e ele foi numa missão que eles tinham recebido uma denúncia, né? Então ele foi junto com a tropa, em missão, por dentro da comunidade. E naquele momento eles foram encurralados por traficantes, e na troca de tiros ele também foi alvejado, quase perdeu a visão, então ficou internado. E aí, quando a gente conta isso, pra gente é impactante, né? Mas pra ele é uma coisa comum. Teve um impacto na vida dele, mas pra ele é uma coisa da realidade dele. E é isso que eu acho incrível nas histórias, é como as realidades das pessoas são diferentes, mas conseguem se conectar. Então, e ele contou aquilo e ele conseguiu até trazer um áudio de um momento parecido, de um oficial que tinha sido baleado. Então, a gente consegue viver aquilo ali. E apesar de eu não ter sido baleado em momento algum, né? Apesar de eu não ser policial militar, eu me conecto com aquela história. E eu começo a entender o ensinamento que ele trouxe através daquela história. Então, as histórias conseguem gerar a conexão emocional necessária para entregar o ensinamento que eu quero entregar. Então, usem histórias. Basicamente, usem sempre histórias. Muito obrigado, meu querido. Foi um prazer imenso tê-lo aqui nesse podcast, trazendo um pouquinho mais de propósito para a vida das pessoas, para que as pessoas possam achar o seu propósito, colocá-lo em prática. Acho que esse aqui é o meu objetivo maior. Certamente esse podcast, essa entrevista ajudou muito. E se alguém quiser te encontrar por aí, Fábio, como é que faz para te dar um abraço? Para te encontrar por aí pelo mundo, para te contratar. Ótimo, me procura, eu sou carente, adoro mensagem, entendeu? Me manda mensagem, me manda vídeo. Então você pode ir lá no Instagram, @o.fabioborges. @o.Fábio Borges. Ele é único. Não é Fábio Borges, qualquer Fábio Borges. É Fábio Borges. Fábio Borges. Porque já tinha Fábio Borges. Então eu botei o.Fábio Borges. Então eu sou o Fábio Borges. E realmente somos únicos. Você é único. Você que está ouvindo a gente agora, você é único. Só tem você. Não tem outro você, entendeu? Então você é você. Então sejamos cada vez nós mesmos. Então me procura lá, me manda um direct. Vai ser um prazer bater um papo com vocês e conhecer um pouquinho mais da história de vocês também. Obrigado, meu querido Fábio. Prazerão muito grande, cara. A gente se encontra por aí nessa caminhada maravilhosa. E a vocês que estão ouvindo, até o próximo podcast. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!